Cláudia Carvalho, nossa entrevista, faça as honras da casa. Nós vamos conversar a partir de agora com o advogado e coordenador do Núcleo de Justiça Animal da UFPB, Francisco Garcia, porque nos últimos dias muitos temas relacionados à causa animal tomaram conta do noticiário, né? Muitos. Nós tivemos no fim de semana toda a repercussão em torno da lei do Conde, que previa em alguns casos a eutanásia de animais de médio e grande porte. Essa lei acabou sendo revogada ontem, no fim de semana mesmo, a prefeita anunciou que estava suspensa a norma, e ontem, depois de, enfim, uma sessão na Câmara, que inclusive o Francisco participou, foi meio tumultuada, né, Francisco? Bastante. Essa lei foi revogada. Ontem à tarde teve na Câmara Municipal de João Pessoa uma discussão também sobre abandono de animais no entorno do Almeidão, que é uma ação civil pública também, que foi ajuizada pela ONG SOS Animais e Plantas, que você também integra, coordena. E hoje nós temos também um outro assunto muito importante que em voga, em pauta, que é o anúncio pelo prefeito da criação da Clínica PET, a primeira Clínica PET municipal. Então, assunto não falta para a gente abordar a partir de agora. Francisco, bom dia. Bom dia, Cláudia. É um prazer novamente estar aqui. E o cardápio está repleto. Está repleto. É direito animal do começo ao fim. Demorou, mas parece que a causa animal entrou realmente na pauta, inclusive das políticas públicas, né? Isso, inclusive, e assim, era algo que urgentemente nós precisávamos, porque os animais, à luz da saúde única, estão intimamente ligados à saúde humana e à saúde do meio ambiente, dada a questão de zoonose, dada a questão da mobilidade urbana, enfim, tudo está interconectado, né, Cláudia? Pois é, a gente começa falando sobre essa polêmica lá do Conde, porque a prefeita mandou para a Câmara Municipal um projeto que tinha como objetivo principal tirar os animais de médio e grande porte das ruas, porque eles causam acidentes e, na verdade, eles não devem estar nas ruas, né? Os Isso. animais devem estar sendo cuidados pelos seus tutores, pelos seus proprietários, seja lá como se chame. Mas aí tinha 2 artigos que previam a possibilidade simplesmente da execução desses animais. Isso, exatamente. Aí você, quando anunciava, Cláudia, falou em eutanásia. A eutanásia, em certa medida, a depender dela se amoldar à resolução número 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ela é legal. Mas o que a lei autorizava não era só eutanásia. Ela diferenciava eutanásia de sacrifício de animal. Então, ela autorizava a lei um assassinato de animal sob o epíteto de sacrifício, ou seja, dissimulando o nome de assassinato por sacrifício. Em verdade, recolher animal em situação de rua, que já está numa situação assim extremamente vulnerável por estar na rua, né? Então, e ainda ter como prêmio para dar para ele o gestor público, a prefeitura de Conde, o assassinato, a morte dele é algo assim estarrecedor. Então, assim, disseminou em todo o país essa lei, que é a Lei 1178, era a lei 1178, de 17 de fevereiro de 2023, ainda este mês, que autorizava que um crime acontecesse. Imagine só. Aí nós tomamos, enquanto NEJA, Núcleo de Justiça Animal da UFPB e Instituto SOS Animais e Plantas, as medidas legais na própria sexta-feira, dia 24, quando eu soube. Denunciei ao Ministério Público essa aberração jurídica e fizemos toda a movimentação nas redes sociais que, com 72 horas depois, a lei estava revogada. Então, ontem houve uma sessão justamente para referendar essa revogação, ou seja, a lei não existe mais. Juridicamente, no mundo jurídico, ela não existe mais. Mas a sessão de ontem não era só para isso. Né? A sessão de ontem também tinha a serventia, dentre outras, de nós, do Núcleo de Justiça Animal, apresentarmos por encomenda da vereadora Monique Marinho um projeto de lei substitutivo a esse. Então nós trabalhamos, enquanto a academia, enquanto a expertise que temos no direito animal, elaborando esse projeto durante todo o final de semana e levamos, e foi protocolado, só que ia ser apresentado. Mas, assim, coincidentemente, Cláudia, tem muito ativista, né? O pessoal foi, então, e a gente ia fazer o barulho, o bom barulho, né? Da empolgação, da necessidade de aprovação desse novo projeto, mas aí faltou energia, a internet caiu, o ar-condicionado caiu, enfim. Logo, tanto que
para que a lei fosse revogada, foi no gogó que o presidente revogou com os demais prefeitos, porque nem microfone tinha. Então, houve a revogação e a suspensão da sessão. Não houve o debate sobre esse novo projeto de lei construído à luz do direito animal constitucional pelo Núcleo de Justiça Animal da UFPB. Infelizmente, a gente suspeita, pode até suspeitar de outra situação, porque no prédio vizinho tinha energia. E como é que na Câmara Municipal, no dia que vem se discutir sobre a revogação de uma lei que assim estarreceu todo mundo e a substituição de uma nova lei que observa os comandos constitucionais relativos à defesa e proteção dos animais e a energia cai desse jeito. Francisco, infelizmente essa questão do sacrifício de animais, ele não é uma coisa muito fora da nossa realidade, né? Eu acho que o Centro de Zoonose de João Pessoa parou de fazer esse sacrifício sistemático faz pouco tempo, né? Faz bem pouco tempo, exatamente. Existia o sacrifício sob também o pretexto de se estar a eutanasiar, mas, Cláudia, desde fevereiro de 2021, nós temos a Lei Federal número 14.228 de 2021, né? Que, então, desde fevereiro de 2022 ela começou a vigorar, e aí nós temos a proibição expressa de eutanásia de animais que estejam com esporotricose, já que é doença zoonótica curável 100%, e leishmaniose também, desde que o animal esteja em condições de ser tratado. A não ser que seja no último caso, mas se o animal está em condições de ser tratado, mesmo não tendo cura, mas tendo controle a doença, não está autorizada a eutanásia. Mesmo assim, se o Centro de Controle de Zoonoses, canil público ou órgão oficial congênere matar o animal, não será eutanásia, será assassinato, e a própria lei diz que o médico veterinário responsável responderá na forma do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. No caso da eutanásia, é preciso um laudo veterinário atestando que aquele animal não terá condição, está em sofrimento, enfim, que ele não terá uma outra alternativa que não seja aquela, não é isso? Isso, e precede esse laudo obrigatoriamente um exame laboratorial, não é exame clínico, que é aquele de olho, né? Exame laboratorial atestando a doença e o médico chegando à conclusão que realmente não tem outro caminho que não a eutanásia. Fora disso, não é eutanásia, é assassinato. Por falar em assassinato, ontem na Câmara o vereador Guga Oliveira, ele promoveu uma sessão especial para debater a situação do estádio Almeidão. E aí a ONG SOS Animais e Plantas tem uma ação civil pública que me parece que chegou num ponto de conciliação com algumas obrigações para o poder público, mas pela audiência ontem eu entendi que não está sendo cumprido esse acordo. Então, a audiência ontem, né, gerada a partir do acordo que fizemos em juízo, na ação civil pública ajuizada pelo Instituto SOS Animais e Plantas, em que, nos pedidos da petição inicial, Cláudia, nós desenhamos assim detalhadamente a política pública que deve ser criada pelo Estado da Paraíba e pelo município de João Pessoa, em comum acordo ou em parceria com o município de João Pessoa para os gatos do Almeidão. Leia-se, não somente para os gatos do Almeidão, a mesma política pode ser criada para os mercados públicos, já que o mercado público do bairro dos Estados, ou Mercado Central, ou de Oitizeiro, ou de Mangabeira, assim, estão na mesma situação de degradação completa do estado físico e psicológico dos animais, ou seja, que as pessoas simplesmente jogam os animais lá. Então, voltando, né, ao caso do Almeidão, nós desenhamos já essa política, o chamado processo estrutural, em que a gente já desenha, já pede ao juiz e já diz, olha, doutor juiz, deve ser assim, assim, assado. E conforme o entendimento dele, ele vai deferir ou indeferir. E não bastasse isso, nós tivemos audiência e já nos colocamos em relação ao que deve ser feito de urgência. A prefeitura foi lá, passou uma manhã, Cláudia, para dizer que estava fazendo o que fez, né? Realmente fez, mas não é uma política de um dia, é uma política contínua. E o Estado nem isso fez. E o Estado nem acompanhou a prefeitura e a ação em face do Estado, e o acordo também envolveu o Estado. E quais são as providências? O que é que vocês querem? Monitoramento de câmera para identificar quem abandona, quem mata animais?
limpeza? O que é que vocês querem? Qual a solução que se aponta Então. para essa degradação que você descreve? Inclusive, vários protetores de animais independentes foram ontem para a Câmara também dizer que ficam com o coração partido porque tem muito animal abandonado, passando fome, doente. Então, são situações que devem acontecer simultaneamente. Não é esta ou aquela conduta. Por exemplo, devem ser instaladas as câmeras que você falou, que é para inibir o abandono. Né? E não é num local, é em todo o entorno do Almeidão, porque abandona-se em qualquer local. Mas, concomitante, simultaneamente a isso, deve existir campanhas de sensibilização da população de modo geral, não só do Cristo, mas de toda a cidade de João Pessoa. Deve haver a esterilização cirúrgica em massa, que é para controlar a população. Deve ter o atendimento médico veterinário, já que existem animais com rinotraqueite, com esporotricose, com supostamente leishmaniose, e nada disso é atendido. Então não é uma manhã de permanência no Almeidão que cumprirá a política. Não, é só é impressionante, Cláudia. O faz de conta que o poder público ainda vem tratando a causa animal. Impressionante. São 10h22, eu preciso ir para o intervalo. Deixa uma pergunta para o professor responder depois do intervalo, doutor Francisco Garcia. Eu queria saber, diante desse... Enfim, você traça aí um quadro enfim, um acordo que não está sendo cumprido. Vocês vão informar a Justiça pode tomar providências mais enérgicas para que, afinal de contas, seja cumprido o que preceitua a ação? Isso, a gente... Só responde já depois do intervalo. Antes disso, só fazer um registro aqui de um ouvinte. Não está dentro especificamente do tema da entrevista, mas eu vou fazer o registro que é importante. O ouvinte diz o seguinte... falem da lei que alguns descumprem, principalmente no bairro da Torre, andando com cães de grande porte da raça Pitbull sem sequer estar na guia. Já me deparei com vários, principalmente à noite. Está feito o registro aqui do ouvinte. A gente segue conversando aqui com o coordenador do Núcleo de Justiça Animal da UFPB, Francisco Garcia. Cláudio deixou pergunta, deixei mensagem de ouvinte. Recupera a tua pergunta, Cláudio. Já tenho mais uma pergunta de ouvinte também. Também tem uma aqui também. Pelo Instagram. Bom, nós estávamos falando no bloco passado sobre uma sessão especial ontem na Câmara que discutiu uma problemática pertinente lá ao entorno do estádio Almeidão, onde muitos animais são abandonados, principalmente gatos que estão doentes, famintos, enfim, passando por muitas dificuldades, e houve uma ação da ONG SOS Animais e Plantas, que é coordenada por Francisco Garcia, e na Justiça foi firmado um acordo. Mas aí o poder público não está cumprindo esse acordo, e eu perguntei antes do intervalo se vocês podem recorrer, informar a Justiça, enfim, quais as providências que a Justiça pode tomar para fazer cumprir, né, o que diz a ação. O ouvinte fez um comentário também a respeito da lei que o ouvinte fala aqui, que é uma lei que alguns descumprem, principalmente no bairro da Torre, pessoas andando com cães de grande porte da raça Pitbull sem sequer estar na guia. Responda essas duas primeiro, que aí depois a gente coloca os outros ouvintes. Perfeito, tranquilo. Então, primeiro a gente já está comunicando ao juízo onde tramita a ação civil pública o descumprimento por parte do Estado, aí é o descumprimento total, e o descumprimento parcial por parte da Prefeitura, já que uma manhã no estádio Almeidão não atende à necessidade e não institui uma política que deve ser instituída e que deve ser permanente. Né? Então, assim, a esterilização, especialmente em relação à esterilização cirúrgica desses animais. Em relação aos animais de grande porte, né, cães de grande porte, como Pitbull, eles devem sim somente ser digamos assim, manejados nas ruas com a guia e ainda com a focinheira. Existe sim lei municipal estabelecendo isso. Quem compete a fiscalização disso? É a SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente, que deve ser comunicada, porque também não tem como a SEMAN estar em todos os cantos de uma pessoa. Não é presente. Né, o munícipe deve ligar para a SEMAN, agora não só ligar, deve registrar por e-mail, porque esse documento deve estar por escrito, para ela poder comprovar que acionou a SEMAN e, se porventura não for atendida, poder cobrar, inclusive com boletim de ocorrência depois, pela desídia do órgão, se for o caso. Perguntas dos ouvintes aqui, eu tenho pelo WhatsApp, o ouvinte final de telefone 1886, ouvinte manda para a gente o seguinte: em relação à proteção animal, o que o núcleo propõe em relação ao caso da UFPB, onde muita gente abandona gatos e cães que acabam por interferir na fauna local, visto que já presenciei muitas vezes gatos comendo passarinhos em ninhos.
Pergunta tem cachorro também tem que, cachorro que também, né? massacra os gatos por lá, né? E a tua pergunta, Cláudia? Tem uma pergunta aqui da ouvinte Marlene, ela diz o seguinte, quer saber se o castramóvel existe, ela diz que cadastrou um gato que está em situação de rua, que vive perto da casa dela e que até hoje esse castramóvel nunca apareceu. Então, começando dessa daí, o castramóvel, a prefeitura continua dizendo que ele está em pleno exercício, mas, pelo que a gente vê, o castramóvel não sai da prefeitura, não cumpre o papel que ele deveria cumprir, porque nós participamos de vários grupos de proteção animal, todas, e aí eu falo no feminino porque a maioria é mulher, né? Então, todas reclamam de que estão inscritas e não têm esses pedidos atendidos. Então, até nós, onde nós sabemos, na prática, na realidade fática, o castramóvel não funciona. Não funciona de forma nenhuma. Em relação aos animais em situação de abandono na UFPB, o Núcleo de Justiça Animal, desde 2015, e antes, quando nem existia o núcleo, né, aí nós, pessoalmente, cobrávamos da administração superior as providências. E nós já abrimos vários inquéritos lá dentro, que são sindicâncias para apuração dos crimes que ocorrem, que são crimes bárbaros que ocorrem envolvendo animais, mas não somente animais, como também domésticos, como também os silvestres, exemplo das preguiças, dos timbus, enfim. Ontem mesmo foi resgatado um bicho preguiça que estava subindo lá no prédio da reitoria, né? Então, exatamente. E também os assassinatos, que eu posso assim dizer, do que resta de Mata Atlântica lá dentro. Então a gente está de olho em relação a isso e assim, tem vários procedimentos abertos, mas nós já formulamos, já oficializamos denúncia junto ao IBAMA e junto ao Ministério Público Federal. Existe pelo menos uma denúncia de mais de 500 páginas, um dossiê que o Núcleo de Justiça Animal fez, comprovando todo esse descaso, toda essa desídia da administração da UFPB em relação aos animais domésticos, em relação aos animais silvestres e aos resquícios de Mata Atlântica. Por exemplo, eles quando vão podar, eles dizem que podaram, mas eles não podam, eles mutilam, Cláudia, as árvores. São árvores que ficam só com os tocos para cima, que é para demorar de novo a florescer, na verdade. Né? A florescer. Então, assim, a gente já teve, inclusive, no finalzinho de dezembro de 2022, quase que no último dia em que o Ministério Público Federal funcionou, antes do recesso, tivemos uma audiência com o Procurador da República sobre esse tema. Estamos aguardando o andamento, mas nós estamos de olho e sempre abrindo processos que é para ir juntando provas e fazer com que a UFPB tome as providências que devem ser tomadas. Ainda sobre a UFPB, andando pelo campus, a gente vê muitos avisos orientando as pessoas a não abandonarem animais naquele local, né? Mas, infelizmente, por exemplo, no CCTA, né, o Centro de Ciências... Centro de Comunicação, Turismo e Artes, tem muitos gatos, tem uma população imensa de gatos abandonados e os próprios estudantes e os funcionários é que levam a alimentação para aqueles gatos, mas aí existe um outro problema, eles estão alimentados, ok, mas se reproduzem, né? Se reproduzem, são alvo de maus tratos, de morte. Por exemplo, Cláudia, todos os dias que chova, que faça sol, eu vou na UFPB alimentá-los, né? Ontem, por exemplo, 11h30 da noite, eu estava lá no CCTA, que eu sou uma parte do CCTA, eu alimento, estava lá a alimentar. E uma gatinha que eu alimentava, que era cega de um olho, foi estraçalhada por um cão durante o dia. Né? Assim, um dos dias mais tristes, porque a gente vem, a gente se apega, a gente tem aquele zelo e tal, não tem condições de levar para casa, porque nós temos já inúmeros animais e o local ali deve ser cuidado para que não haja mais abandono, devem ser instaladas câmeras. A gente já entregou uma carta aos 3 candidatos ao reitorado dessa última campanha que teve, falando das propostas para resolução do problema. Então são quase 20 páginas que a gente diz o que é que deve ser feito e disserta sobre como deve ser feito, o que deve e como deve, o que deve e como deve. Mas até agora nada foi feito. Um ouvinte aqui faz um registro aqui também do seguinte: abandono também no bem mais da Avenida Rui Carneiro, abandono de animais. Ela diz ela diz, estamos alimentando mais de 30 gatos. É uma briga com os moradores que não aceitam.
Então, eu sei disso. Agora, se houver qualquer intransigência por parte do supermercado, é importantíssimo que de cara, de logo, já se faça o boletim de ocorrência. Feito o boletim de ocorrência, aí vocês podem entrar em contato pelo NEJA. Pelo que eu entendi, acho que o problema não é nem com o supermercado, é com os moradores mesmo. Então, também, porque, mas geralmente tem uma intolerância também, não digo do bem mais especificamente, né? Mas pela prática geralmente tem intolerância por parte dos empresários em relação a isso. É claro que ninguém gosta, mas não pode deixar de alimentar o animal. São 10 horas mais 38 minutos. Ele também... Outro local Pois que ele... Outro... Fred dos bancários fala aqui. O Carrefour dos bancários também é local de abandono. Parece que o povo gosta de jogar animal em supermercado, né? É porque acha que existe comida ali por perto Isso. e que o animal miraculosamente estaria bem se estiver perto de comida, mas não se resume Não é a o isso, caso, né? não Não se necessariamente. resume- Para não se finalizar, resume. Cláudia. Sobre a clínica PET, diante de tantas problemáticas, e ontem eu acompanhando a sessão lá na Câmara, vi a aflição de muitos protetores independentes que tiram dinheiro do próprio bolso para comprar ração, para comprar remédio, para, enfim, abrigar. Tem gente que tem mais de 40 animais em casa, que faz o que pode para, enfim, socorrer os pets, mas chega um ponto que não dá. Existe um abandono muito maior do que a quantidade de pessoas dispostas a cuidar. É um abandono humano, né? Não é culpa dos animais estarem nas ruas. Isso. Então, o prefeito hoje assina a construção de uma clínica PET municipal, anunciando aí que ela terá capacidade para 500 atendimentos mensais. O que representa para essa demanda, que imagina uma demanda reprimida, enfim, para essa problemática animal, o que representa essa clínica? Então, é um avanço, Cláudia, não deixa de ser, e a gente parabeniza e agradece, mas tem muito a ser feito. Essa política já deveria ter sido implementada há muito tempo, mas só agora está sendo, mas que bom que está sendo, né, implementada ou concretizada agora, mas é completamente insuficiente para a demanda. E, assim, muito me estranha o modelo escolhido pela prefeitura para essa clínica, que é organização social. A gente ainda está sofrendo as consequências desse modelo envolvendo o hospital de humanos, né, o trauma. Então, todas as consequências jurídico-patrimoniais decorrentes da má gestão de uma organização social envolvendo o SUS e envolvendo o Hospital de Trauma. Então, eu penso que nós, enquanto sociedade civil organizada, devemos estar de olhos bem abertos para a gestão dessa OS em relação a essa clínica, mas não somente em relação a isso, ao próprio serviço a ser prestado e exigirmos mais e mais, porque não é nossa obrigação, Cláudia. Nós, enquanto privados, pessoas privadas, ou mesmo entidades de proteção animal que não recebemos um centavo de ninguém, nós somos pessoas físicas que temos limites psicológicos, temos limites financeiro e infraestrutural. Então, o que nós fazemos é o Estado que deve ser feito e nós podemos apoiar, e não o contrário, botar em nossas costas a responsabilidade. Então, nós estamos de olhos bem abertos e continuaremos a cobrar. Francisco Garcia, coordenador do Núcleo de Justiça Animal da Universidade Federal da Paraíba. Obrigado pela entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado também. Parabéns pela causa que você defende também, que é fundamental. É uma luta incessante. Incessante.